coloquei essa notícia, foi no começo de 2008 que a Tesco lançou esse desafio aí, o presidente da Tesco, em fevereiro, março de 2008, e é um desafio e tanto. O presidente da empresa vem falar isso, né? Seria equivalente aqui no Brasil o Pão de Açúcar fazer um tipo de declaração dessa. Ou lá talvez a Tesco seja até mais forte, um grupo até maior. Então, para vocês notarem aí a importância do consumidor, de você, cidadão, achar que não tem poder. Claro que tem. Então, o Fábio Feldman, que esteve aqui o ano passado nas entrevistas, a gente falou bastante sobre isso, e ele mesmo frisou isso. O consumidor, as pessoas têm que começar a acreditar que tem poder. Enquanto as pessoas não acreditar que elas representam alguma coisa, que elas têm influência, então o mundo não muda. Por isso que esse trabalho que a gente tem aqui de vir toda semana falar com vocês, para que vocês entendam essa mensagem. Deixa eu falar um pouquinho do Giovanni aqui, o Giovanni Barontini. Ele é sócio da... Acho que eu acabei pulando essa parte de apresentar ele, né? Ele é sócio da Fábrica Ética Brasil, que é uma consultoria em sustentabilidade. E ele também é superintendente de desenvolvimento sustentável do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC, aqui de São Paulo. Ele é instrutor credenciado do IFC, Banco Mundial sobre os Princípios do Equador, e do UNIETOS. Facilita a edição brasileira desse relatório que a gente está falando agora, o Carbon Disclosure Project. Ele é doutor em Direito Internacional Público pela Universidade de Florença e mestre em Direito Internacional Privado pela USP. E tem atuação nas áreas de responsabilidade social empresarial, finanças sustentáveis e mudanças climáticas. A gente não pode deixar de apresentar, porque um currículo desse daqui a gente tem que valorizar a pessoa e a competência dele nessa área, para que fique ali mais uma celebridade, né, climática, vamos falar assim, na lista dos nossos entrevistados no nosso site, né, no desafiosdoaquecimentoglobal.com. Giovanni, tem mais uma pergunta aqui. Você fazer um resumo para nós, um breve relato dos pontos relevantes do relatório CDP Brasil, que é esse relatório voltado para o mesmo relatório internacional, mas da versão brasileira, na versão 2008 para o Brasil. E olha, Stélio, nós temos o grande prazer de constatar que as empresas brasileiras não se furtaram a responder aos questionamentos colocados pelos investidores. E nós temos hoje, de 75 empresas brasileiras que receberam essa solicitação de informações, somente uma empresa que não respondeu. 60 que preencheram esse questionário, dando então uma imagem, uma panorâmica bastante ampla daquilo que as empresas brasileiras estão fazendo na luta ao aquecimento global. Okay. Certamente existem níveis muito diferenciados de compreensão dessa questão, e dentro dessa visão eu já sou um pouco menos otimista, no sentido de verificar que muitas vezes as políticas corporativas sobre mudanças climáticas não passam de um capítulo da política de comunicação e marketing da empresa, ou seja, elas estão muito mais voltadas para o aparecer do que para o fazer de verdade. Isso de uma forma geral, aqui no Brasil? Não, digo, em uma polo nós temos essa constatação, e no outro polo nós temos várias empresas que estão, pelo contrário, já fazendo coisas Mas qual importantes. Que é a tendência maior que você percebe? Olha, eu vejo que nós temos, de um ponto de vista objetivo, poucas empresas que realmente estão hoje enfrentando o dilema central do aquecimento global, que é a questão do crescimento, ou seja, o dilema central da sustentabilidade. Portanto, os líderes hoje em mudanças climáticas, de fato, são elogiados porque decidiram reduzir a intensidade das emissões por unidade ou volume de produtos, mas não informam os consumidores de que estão planejando vender 500% ou 600% a mais de produtos. Portanto, o impacto global sobre o clima e o meio ambiente será certamente maior, mesmo dos líderes.
em mudanças climáticas. E, portanto, isso nós não podemos esconder para os ouvintes e para os consumidores em geral. Mas, por outro lado, é preciso reconhecer que esse é o primeiro passo de uma jornada muito longa e árdua e que, portanto, isso não deve soar como uma censura, mas simplesmente como uma constatação de que estamos em uma das primeiras etapas de um caminho que vai ter realmente que ser muito longo e até muito complexo, porque tem muito a ver com os hábitos de consumo, com a reformulação dos padrões de produção e de consumo, coisas certamente que estão tão enraizadas no nosso modelo de sociedade que exigem assim mudanças muito profundas e talvez até muito drásticas. É um processo, né? Mas é um processo que a gente nota que já está bem, já tem um bom começo. Sim, eu te confesso, Stélio, que eu não gosto particularmente do termo processo quando ele subentende uma certa inércia, né, das empresas, das organizações que, ao dizer que este é um processo, na verdade ficam adiando a tomada de ações efetivas. Mas, por outro lado, é claro que você estava aludindo a uma realidade, que não é possível mudar tudo de hoje para amanhã e que realmente nós precisamos iniciar hoje dando o primeiro passo de um caminho de muitos quilômetros. A outra pergunta que tem aqui é se você acredita que a crise financeira internacional, que já é global, começou nos Estados Unidos e que já é global, se ela vai tirar o foco dos investidores em relação às empresas que se preocupam com as consequências das mudanças climáticas e se voltar mais para as que buscam irremediavelmente apenas os resultados financeiros. Quer dizer, então, um quadro novo, né? Nós temos do segundo semestre de 2008 para cá. E olha, Stélio, com relação a isso, eu tenho uma visão talvez um pouco à margem do que normalmente se comenta. Eu entendo que a crise financeira é uma imensa oportunidade de repensarmos as nossas atitudes e de trazer exatamente mais ética, mais governança para as empresas, os bancos e todos os agentes da comunidade empresarial global. E para responder à tua pergunta, em tese, eu entendo que ficou claro com essa crise que aquelas instituições que não tinham um bom nível de ética, de transparência, de prestação de contas, de fato são as empresas e as instituições que sofreram os maiores prejuízos da crise financeira. E que, portanto, os investimentos em sustentabilidade, luta às mudanças climáticas, deveriam agora ser aumentados. Mas o fato é que a percepção dos agentes não é necessariamente esta, e de forma, eu diria, muito grotesca, hoje estamos assistindo a uma redução dos investimentos em sustentabilidade, como se eles tivessem sido a causa dessa situação e não sejam, pelo contrário, a solução dentro de uma perspectiva de médio e de longo prazo. E aí o que pode mudar isso vai ser um movimento, algum movimento que venha trazer e reunir, trazer os consumidores para um movimento de pressão em cima de escolhas do consumo das empresas que estão fazendo alguma coisa. Se é assim, o modelo que está aí é o modelo capitalista, o modelo econômico, tem que vender, as empresas têm que faturar, têm que vender. Se elas tiverem o mercado começar a mudar, o consumo começar a mudar, as empresas vão mudar mais rápido, porque elas querem continuar no mercado. Isso é a mesma coisa que um outro entrevistado teve aqui o ano passado, que falou assim, o político também, ele vai se movimentar e dar atenção, o governo, para aqueles assuntos que a população considera prioridade, importante. Se a população não se movimenta, não se mobiliza, e demonstra que isso é importante, que a mudança climática é importante, eles vão dar atenção a outras coisas consideradas importantes porque eles precisam de votos para as próximas eleições. Então é a mesma coisa com as empresas. O consumidor, o cidadão, é o mais importante. O que precisa é você, que está ouvindo, se tornar cada vez mais consciente, participar de eventos, procurar saber, né, o que está acontecendo, acompanhar os programas e exercer a sua cidadania.